A maior nação do mundo em área, um país com história e vocação de império, mas com complexas questões políticas e econômicas em seu presente. Embarque comigo em uma viagem completa pelas grandes cidades, pelo interior, conhecendo os monumentos, o dia a dia e a cultura da Rússia. E hoje estamos aqui na cidade de Stupino, que fica a 100 km de Moscou e também está ainda nesse cinturão de produção industrial super importante que tinha na época da União Soviética e de certa forma continua até hoje. Stupino é conhecida pela sua indústria siderúrgica, também metalúrgica e entre outros componentes industriais que eram produzidos aqui para as mais diversas indústrias, seja automotiva, seja até mesmo a indústria bélica, de aviões, como vocês podem ver. E eu vou tentar mostrar para vocês a visão de uma cidade pequena, que tem cerca de 100 mil habitantes, comparado com as grandiosas outras cidades que vocês vão visitar comigo durante essa série. Bom pessoal, na verdade a cidade é ainda menor, com quase 67 mil habitantes. Stupino é uma cidade fundada nos moldes atuais em 1938, nos anos do ditador Joseph Stalin, feita então por soviéticos e para soviéticos e que possui muitos desses elementos até hoje, algo que vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Bom pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Stupino, a 100 km de Moscou. Vocês podem ver dois elementos muito claros da sociedade russa atrás de mim. O primeiro, esse aspecto belicoso, esse aspecto bélico de todo o orgulho da indústria bélica do país. Inclusive aqui, grande parte das metalúrgicas, siderúrgicas também ajudavam na construção de tanques, de aviões. Exemplos desse caça que está aqui atrás de mim também, um modelo que é orgulho dos russos. E do outro lado, uma igreja ortodoxa que mistura elementos tanto do Império Russo, czarista, quanto da União Soviética, uma vertente política que surgiu principalmente com o presidente Putin desde o começo dos anos 2000 e tem se estabelecido e se espalhado por todo o país. Uma curiosidade aqui da cidade de Stupino é que na sua indústria de alumínio, inclusive as partes de alumínio que revestiram o satélite Sputnik, lançado em 1957, o primeiro satélite artificial do mundo, foram produzidos aqui, então um motivo de orgulho para essa cidade. Realmente é algo muito interessante de se observar e estar aqui presencialmente mostrando tudo isso para vocês. O que a gente pode observar é que a realidade de grande parte da Rússia é assim. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes, com indústrias longe das grandes metrópoles e que foram a base do Império Russo e do Estado Soviético durante os últimos séculos. Eu acho que é importante também falar para vocês que muitas das famílias de diversas partes da Rússia se estabeleceram em cidades desse perfil durante os últimos 70 anos. Muitas escolas foram criadas para os filhos dos trabalhadores das fábricas, hospitais também feitos para a população recém-chegada, além, é claro, do comércio ter se desenvolvido durante esses anos. A cultura e a economia, então, se desenvolveram conjuntamente de maneira mais forte durante os últimos 70 anos e após a fundação da Federação Russa, muito pouco mudou em várias dessas localidades. E diferentemente de outras cidades da Rússia, nós temos que Stupino foi fundada em 1938, ou seja, foi fundada pelos soviéticos, tem um forte apelo soviético na sua construção e em toda a sua estrutura aqui nas praças centrais, a exemplo da estátua, um modelo, né? Não é nem uma estátua, é como se fosse um modelo de arte do Sputnik, afinal foi aqui que veio o alumínio e de tantas outras honrarias que a cidade ganhou ao longo de sua nobre história soviética, pelo menos na visão dos locais. Algo que me fascinou muito foi esse orgulho regional e nacional que é presente em toda a Rússia. É algo que faz parte da identidade do povo russo, sabe? Ter orgulho de seus símbolos, por menor que seja a cidade. Em minhas andanças por mais de 100 países do mundo, eu tenho percebido que em muitos países esse orgulho nacional tem desaparecido e muitos países, infelizmente, acabam também perdendo a sua identidade.
Como já falei anteriormente, pessoal, os elementos religiosos e militares se misturam nas praças principais e são muito importantes para essa coesão da Federação Russa. Eu ressalto que tudo isso que eu comento são observações e análises políticas e que não necessariamente refletem a minha opinião. Como sempre, estou aqui para mostrar todas as imagens e também contar relatos que adquiri ao longo dessa viagem. Eu aproveito para falar também, para aqueles que gostam de guerra, um pouco sobre a Batalha de Moscou, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial entre outubro de 1941 e janeiro de 1942. Também aqui em Stupino há um monumento em sua memória. Os alemães tinham como objetivo principal, durante aquela empreitada na União Soviética, dominar também a capital Moscou, colocando então o esforço do Exército Vermelho em posição defensiva, o que acabou depois frustrando os planos de Hitler. A estratégia da ofensiva alemã ela foi denominada de Operação Tufão, que estabelecia duas pinças ofensivas, se assim podemos dizer, né? Uma ao norte de Moscou e outra ao sul, passando também pela cidade de Tula, qual eu já contei para vocês. O plano dos alemães para dominar a capital soviética foi nada menos que um ataque de tudo ou nada. Inicialmente, as forças soviéticas realizaram uma defesa estratégica do Oblast de Moscou, que inclui essa região de Stupino, ao construírem 3 sistemas defensivos, mobilizando os exércitos da reserva recém-criados e trazendo também tropas de distritos militares na Sibéria e do extremo oriente da Rússia, obviamente que na parte asiática. Essa situação provocou um revés aos alemães e também o fim da ideia de uma rápida vitória alemã na União Soviética. Como muitos de vocês já devem saber, as batalhas dentro da Rússia foram muito dramáticas, principalmente a Batalha de Stalingrado, que vou mostrar para vocês em detalhe diretamente da cidade durante os próximos vídeos dessa série. E o que me chama a atenção é que, em relação a outras cidades que eu visitei, essa é uma cidade construída por soviéticos para soviéticos, então a estrutura é muito clara, não é que ela foi adaptada, ela foi feita diretamente assim, com essas praças centrais, com todos esses prédios em bloco, com o comércio de um lado, as residências do outro, nada se misturando, tudo seguindo seu propósito daquela maneira bastante específica como era o planejamento das cidades soviéticas. Se você acha o estilo bonito ou não, aí é uma outra questão, mas é pelo aspecto da funcionalidade e de como elas foram criadas que eu estou fazendo essa pequena análise. Bom, pessoal, como vocês podem ver, as cidades de médio porte, não tão antigas no aspecto histórico, não têm o mesmo esplendor que São Petersburgo ou Moscou. O salário aqui também é consideravelmente menor, mas mesmo assim se vive bem. A criminalidade é baixa e as escolas públicas são decentes. Não podemos nos esquecer que a Rússia é também um país emergente, assim como o Brasil, e possui um PIB bem parecido com o nosso, na faixa dos 2 trilhões de dólares. Portanto, não é justo comparar diretamente os russos com a Europa Ocidental ou com os Estados Unidos, já que a métrica é diferente nesse caso.
Eu estou aqui agora na cidade de Kashira, que não é muito distante da cidade de Stupino, e aqui era a linha exatamente entre o Exército Vermelho da União Soviética e o Exército da Alemanha, para a Batalha de Moscou. Lembrando que aqui estamos 100 e poucos quilômetros de Moscou. Os nazistas conseguiram chegar bem próximos da cidade, mas não tomar a cidade. A Batalha de Moscou foi muito menor do que a Batalha de Stalingrado, por exemplo, até mesmo a Batalha de Leningrado, alguns falam. Então você vê esse típico mural soviético muito bonito, e aqui a chama também muito interessante. Tudo isso que a gente vê aqui no interior da Rússia, todo esse apelo ainda bastante militarizado, e aos heróis da pátria que, querendo ou não, libertaram não só a Rússia e a União Soviética do nazifascismo, mas também grande parte da Europa depois com a Reconquista a partir de 44 e 45. Nessa região, a cidade de Ojerelia também traz os mesmos elementos soviéticos que eu já mostrei extensamente para vocês em todos os vídeos da Rússia até o momento. Se você gosta de ver os países em detalhe, peço que dê uma chance a esse canal. Eu viajo com qualidade e bastante cultura, trazendo o máximo de elementos históricos. Em breve teremos vídeos de Volgogrado, Kazan, Moscou, Kaliningrado e muitas outras cidades russas super interessantes para completar essa série. Bom pessoal, estou aqui ainda na cidade de Stupino. Eu queria dividir com vocês algumas das impressões sobre a Rússia em geral, agora que é a primeira vez, a terceira vez na verdade que eu venho ao país, mas a primeira que eu saio das duas grandes cidades, de Moscou e de São Petersburgo. Portanto, a gente vê que a vida aqui no interior ela é muito pacata. Apesar de você ter ainda uma forte presença de toda a propaganda estatal, tudo isso que a gente imagina que seja verdade, em alguns aspectos da presença da polícia, da restrição das pessoas de poderem fazer o que quiserem, até mesmo as cidades serem feias, destruídas, isso não é verdade. Você vai ver cantos bonitos, cantos feios, mas de maneira geral a qualidade de vida da Rússia no interior acaba sendo bastante superior do que muitos outros continentes, muitas outras regiões como no Oriente Médio, Norte da África, a África de maneira geral, e também em localidades da Ásia e da América Latina. O que é interessante a gente observar que, na minha opinião, em alguns desses casos, apenas a gente tem a mudança do nome no papel de União Soviética para a Federação Russa, mas a estrutura das famílias, das cidades, ela continua muito parecida. A gente tem agora, obviamente, o comércio aberto, o capitalismo, cada um pode abrir a sua loja, vender o que quiser e contactar os importadores e depois poder fazer essas vendas, mas no resto, né, como a política funciona, como também o Estado organiza alguns aspectos da economia com os oligarcas, pouco mudou desde a queda do Muro de Berlim e depois, obviamente, do final da Guerra Fria, com o final da União Soviética em 1991. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, desses detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu comentário, suas sugestões. Eu sou um homem que faz tudo sozinho dentro desse canal desde que começou, então estou sempre aberto à ajuda daqueles bem intencionados que queiram fazer com que esse trabalho melhore sempre. E essa daqui é a coluna, ou pelo menos o memorial aos heróis da cidade de Stupino, que durante a Segunda Guerra Mundial, chamada também Grande Guerra Patriótica, quem acompanha o canal já sabe desses termos, que contribuiu tanto com na indústria bélica, como também no ajuda enviando soldados, enfermeiras, entre outros trabalhadores que foram fundamentais para a derrota dos nazistas naquele período, que ficou marcado entre 1941 e 1945. Lembrando que os historiadores falam que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, porém de 39 a 41 havia em voga o Pacto Germano-Soviético, ou também conhecido como Pacto de Ribbentrop-Molotov, sendo uma referência aos dois ministros das relações exteriores da Alemanha nazista e da União Soviética. Depois que os alemães quebram esse acordo, a guerra efetivamente começa entre os dois no fronte oriental. Até aquele momento a Alemanha era imbatível, dominando grande parte da França, também os países do Benelux e tentando chegar na Escandinávia. Essa estética militarizada faz parte da Rússia e é normal você ver crianças e adolescentes brincando perto de tanques de guerra antigos. Isso me impressionou muito, sabe? Já que em outros países, tanques históricos geralmente são encontrados apenas em museus. E aqui a quantidade de tanques antigos é tanta que você acaba vendo até mesmo em cidades pequenas.
Os centros floridos, fachadas coloridas e os murais de arte soviética completam esse passeio por Stupino. Eu espero que vocês tenham também gostado dessa cidade. No outro dia, segui para a cidade de Kolomna, ainda aqui no Oblast de Moscou, mas cerca de 1 hora da capital. Kolomna é uma cidade histórica, fundada em 1177 e hoje é casa de aproximadamente 150 mil habitantes. Ela possui enormes fortificações que foram construídas no século XVI para proteger os russos dos ataques dos tártaros da Crimeia, um povo de origem turca. Diversas torres e muros estão bem preservados e em bom estado de conservação, onde você também consegue visitar um museu muito interessante. Bom dia, pessoal, e eu estou aqui no famoso verão russo de 11 graus. Na cidade de Kolomna, que está a 115 quilômetros de Moscou, mas é uma cidade riquíssima em história, principalmente por conta do seu Kremlin. Uma curiosidade que muitos me perguntaram já no meu Instagram, se você não me segue, siga lá, luca.bassani_, é o porquê o nome Kremlin aparece em várias cidades. O Kremlin, na verdade, é o termo que designa as antigas cidades russas que eram cercadas, que tinham uma espécie de muralha. Portanto, você tem o Kremlin em Moscou, o mais famoso, onde as decisões da Rússia e do mundo são tomadas muitas vezes, mas você tem o Kremlin de Tula, que eu já mostrei para vocês, tem aqui o Kremlin de Kolomna e de tantas outras cidades, que é exatamente esse aglomerado de prédios antigos, monastérios, que são cercados por grandes muros ou até por cercas nas cidades menores, né? Algo interessante, um conceito novo para vocês aprenderem aqui também. Essas incríveis igrejas possuem pinturas muito antigas e refletem a beleza da Igreja Ortodoxa Russa, que é encontrada desde Kaliningrado no Báltico até Vladivostok, quase na Coreia do Norte. Esse é um elemento unificador e de extrema importância para os russos étnicos em todo o mundo, e é algo que você vai conseguir encontrar em quase toda cidade de maioria étnica russa e até mesmo naquelas em que eles não são tão numerosos. Bom, pessoal, passear por essas igrejas e depois pelas praças que tem ainda mais igrejas é algo bastante interessante. Realmente é muita história, são muitos elementos arquitetônicos diferentes, além, é claro, da dificuldade de entender grande parte das informações por eu não falar russo. Eu estou aprendendo a língua, é uma língua muito difícil e em muitas dessas cidades é bem difícil encontrar alguém que fale inglês ou qualquer outra língua estrangeira e até mesmo nas atrações turísticas não há a tradução. Portanto, eu dependia muito do telefone para tentar entender algumas das informações mais importantes, mas o visual é realmente incrível e você vê que até mesmo no interior da Rússia, cidades que não são tão grandes continuam sendo bem cuidadas, continuam sendo limpas, quebrando um pouco o preconceito e também as falas de algumas pessoas que dizem que a Rússia é um país destruído em seu interior. Eu não vi isso em grande parte das cidades por onde eu passei. E a cidade de Kolomna, ela também ficou famosa por conta de uma batalha que aconteceu aqui entre os mongóis e os russos no século 13, 1260, se não me engano, inclusive com o filho de Gengis Khan. Por conta do número absurdo de soldados, a superioridade numérica dos soldados mongóis em relação aos russos, os russos perderam aquele momento, lembrando que os mongóis conseguiram dominar grande parte da Ásia Central, também chegando até o leste da Europa, alguns falam de maneira até mais distante na Hungria. Portanto, a gente vê que esse povo também era formado por grandes guerreadores e até mesmo aqui na Rússia eles admitem a derrota nos seus livros de história. Por que eu falo isso? Porque em alguns casos eles também às vezes manipulam os dados, mas é um país onde a questão militar tem forte papel desde a Idade Média e depois até a atualidade.
Continuando o passeio, era indispensável parar no mercado local para ver os quitutes, os docinhos sendo vendidos e depois continuar o caminho vendo essas belas igrejas, algumas delas fechadas, antes de ir para o centro mais moderno da cidade, algo que existe também, obviamente, para atender toda a população de 150 mil habitantes. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei no vídeo de hoje, aprendido mais sobre o interior da Rússia e que continuem acompanhando o canal, afinal essa série da Rússia será bem extensa, com vídeos muito interessantes em cidades espalhadas pelo país. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de seguir esse canal. Um abraço a todos!